não fica de longe, parado, vendo o tempo passar. A nossa história mostra que eles estão presentes em todos os momentos na defesa e busca por direitos. Desde a abolição aos dias de hoje, com os prós e contras do processo de impeachment, muitos jovens estão unidos por causas comuns. O que o jovem espera do Brasil e como eles se organizam hoje para defender direitos é o que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje, que tem a presença do deputado Rosenberg Reis e jovens ligados no cenário político do país. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, deputado. Deputado, quando a gente fala de política com jovem, muitos deles, não gostam, vêm mais afastados aí. Por que o senhor acha que política e jovem, às vezes, tem essa estranheza, assim, de cara? Eu tenho certeza, é uma questão cultural, né? Eu sou jovem com 38 anos, estou um pouquinho na frente de vocês, já se ouvia falar nas escolas que política é ruim, que na escola não se discute política. Já se ouvia falar dos antigos que não política e futebol e religião não se discute, que era um grande erro. É um grande erro. Só teremos um município, um estado e um país melhor se tivermos jovens estando interessados na política. Por quê? Os movimentos são ótimos, legal. Agora, poxa, quem comanda o Brasil, quem comanda todo o sistema é a política. Então, os jovens de bem têm que ir para a política. Mesmo que não vá com mandato, mas tem que participar da política. Porque tem uma frase corriqueira aí do dia a dia do parlamento fluminense que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E se a política, se ela piorou, se ela está tão ruim assim, porque as pessoas de bem se afastaram da política. Eu sou nascido e criado na igreja evangélica. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu já ouvi pastores dizendo que, aqui não entra política, aqui não se fala de política. Foi legal. Então, vão ser governados por quem gosta de política. Então, isso para mim é uma questão cultural, que tem que ser mudada. Isso tem que ser implementado nas escolas, os professores, mesmo com os problemas, essa discussão de professores sempre vai ser uma discussão. No município é uma coisa, no outro um beneficia, o outro município não beneficia. Eu acho que a educação, não estou fugindo muito do assunto, mas a educação tem que ser única, ela tem que ser federal, ela tem que ser um modelo único para todos os municípios. Eu me lembro do Duque de Caxias, o ex-prefeito Washington Reis, atual deputado federal, ele deu um aumento para da história dos professores, valorizou o professor. Né? Mas os municípios adjacentes já não têm essas condições. Entendeu? Você está numa ilha de riqueza com um mar de pobreza. Então não pode acontecer. Então o modelo de educação tem que ser único, o modelo de política tem que ser único e os jovens têm que participar da política. Enquanto tem jovem que acha política chato, tem aqueles que desde cedo já se interessam, que é o caso da Sávia, né? Sávia, desde novinha A Sávia é vereadora Mirim. Já se interessa por isso. De fato, né, Sávia? Daqui a pouco vai ser direito, tem tempo. E falando em escola, falando em participação política, em algumas escolas já existem os grêmios estudantis, né, Sávia? Que ali a gente já começa a ver uma mobilização, quem às vezes já dá pro negócio, né? Já tem uma oratória boa. Com você aconteceu isso? No meu caso foi assim, eu sou do interior do estado do Espírito Santo e essa minha participação ela veio exatamente priorizando as bases através do Grêmio Estudantil. Eu participei ativamente, ajudei na construção de uma união municipal de todos os grêmios, fui secretária-geral e através dali eu também tive a oportunidade de participar de várias áreas que a juventude pode participar ativamente. Eu fui presidente da Câmara de Vereadores Mirins, conselheira municipal de juventude, isso tudo que ajudou muito na construção do que eu penso hoje. E quando o senhor diz, né, que da educação, que ela tem que ser, né, prioridade, eu acho que é isso, principalmente na formação política da juventude. A juventude ela precisa de se capacitar, ela precisa de sair dessa zona de conforto, deixar de ser alienada. E quando você tem vez e voz, você é chamada a participar e você pode participar, né, você vai querer sempre participar, vai ter propriedade para falar do assunto, né?
E eu acho bem interessante isso. A gente está vendo muito aí, na verdade em 2013 foi o boom assim, das manifestações, que iniciaram essas manifestações, e a gente viu a presença muito grande da juventude nas ruas. Eu vou começar com o Diego, né? Daniel, perdão. Daniel, como que surgiu esse seu interesse pela política? Bom, eu acredito que a política, na verdade, ela é um processo de despertar. Que a política, na verdade, ela está sempre inserida na sua vida. Você, quando vai na sua casa decidir qual canal que você vai assistir, é uma decisão política. Se você vai assistir o jornal com seu pai, se você vai assistir o desenho, se você vai assistir a novela. Então, é um processo de despertar. E eu acredito que eu fui despertado politicamente, eu não me agradava, a política em si. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a ter contato, saber que existe uma Constituição no país, que existem leis. E isso foi um processo de despertar. Isso me fez querer saber mais, me interessar. Eu sempre gostei muito de história também. Acompanhei os movimentos sociais, o movimento negro nos Estados Unidos. Fiz inglês, procurei me interessar, fiz intercâmbio para a África do Sul. Então, tive contato com muitas experiências e isso foi um despertar para mim. E hoje em dia, como se vê, a gente está tentando cada vez mais se engajar para poder ser multiplicadores, né? Ser multiplicadores, formar mais agentes políticos. Quando a gente fala de movimentos, não é movimento só político, são os movimentos sociais mesmo, juventude negra, LGBT, enfim, são muitas participações, né, deputado, que o jovem pode estar inserido. Dá segmentos. Eu costumo falar que até no Rotary Club você está cuidando da questão política. Mesmo que não tenha ali o poder do mandato, mas você pode contribuir muito. Todo mundo, os movimentos podem contribuir. Pode chegar, isso aqui é melhor para o parlamento, isso aqui é melhor para o Estado, isso aqui é melhor para o município. E as pessoas não participam, entendeu? Não participam e afastam da política, e a política afasta. Aí entram uns oportunistas que gostam do poder, mas não gostam da política e ficam aí governando, militando muito tempo na política. Ana, você é formada em ciência política, então também desde nova, no seu caso, você já tem um certo interesse, né? Por que você escolheu fazer ciência política? Na verdade, eu sempre gostei de política porque quando eu era pequenininha, isso tá uma história engraçada, na minha sala de aula todo mundo falava, pô, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, e eu falava, pô, eu quero ser presidente, eu quero ser presidente do Brasil. E os meus pais achavam isso muito engraçado. Pô, daqui a uns 50 anos, talvez, meus pais achavam isso muito engraçado, muito curioso, porque eu tinha apenas, 5, 6 anos de idade, né? E acho que é algo que cresceu em mim, entendeu? Então, foi como eles falaram, é muito importante... O jovem, hoje em dia, ele não tem essa noção de engajamento simplesmente porque ele não tem oportunidade. O que eu vejo muito hoje, até uma análise crítica, o jovem ele acha que fazer um post no Facebook, fazer um post nas redes sociais falando eu sou a favor do governo, eu sou contra o governo. Tá bom, isso já é fazer política, vamos nos revoltar. Mas não, na verdade, fazer política foi o que ele falou. É você ver que na sua rua tá faltando iluminação. Vamos mobilizar todos os que estão ali no seu bairro e vamos chegar à prefeitura e falar, a gente quer iluminação pública aqui, entendeu? Então, esse é o tipo de política que a gente pode levar para os jovens aos poucos. Eu acredito que você não precisa estudar ciências políticas para fazer política. Simplesmente engajar quem está à sua volta. Você aprimora, né? Você vai aprimorando, né? Na verdade, para mim, um aprendizado máximo foi ter essa capacidade de análise crítica. Mas fora isso... Você aprendendo no seu dia a dia a mobilizar quem está ali e lutar pelos seus direitos, seja ele qual for para melhorar a sociedade, isso já é política. E aquilo também, procurar ler, né, se informar para ter argumentos para quando você debater com alguém, ter argumentos que sustentem, não é só... Porque a gente também tem que desvincular essa questão da violência, né, que a gente tem, infelizmente, tem visto aí, enfim, nos últimos meses, por causa de todos esses processos, muita intolerância, né, que por questão de partido, por questão de ideias. Então é importante essa questão de ler para ter argumentos que sustentem isso, né, Ana? Na verdade, o partido político, no meu ponto de vista, ele serve simplesmente como uma ponte para que a gente possa sustentar um movimento político. Então, assim, eu até, pessoalmente, sou contra essa pluralização de partidos políticos que acontece no Brasil, porque a gente acaba vendo muitos partidos que só servem para ajudar aqueles que querem o poder e não querem a política.
Mas, por outro lado, a gente pode usar deles para nos beneficiar fazendo essa ponte. Eu uso o partido político para ter voz e vez dentro do partido e lutar por aquilo que eu quero na minha comunidade, no meu bairro, a nível estadual, entendeu? Pouquíssima gente sabe que se você tiver uma ideia de um projeto de lei, você pode chegar, por exemplo, para o deputado e falar, poxa, por que a gente não faz esse projeto? Esse projeto, não existe esse projeto, olha só que legal seria fazer isso. E você simplesmente conversando com a assessoria do político, esse projeto pode se tornar realidade, que é o projeto do Parlamento Juvenil. Você não precisa ser parlamentar juvenil para dar uma ideia de um projeto de lei, por exemplo. Às vezes, como você falou, no próprio bairro, uma coisa que aparentemente é pequena, mas se você levar isso adiante, quantas pessoas serão beneficiadas com isso, né? A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente vai continuar essa conversa. Não sai daí não, a gente volta já já.